Salmo de número 17, assim diz a palavra do Senhor. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sonda-me o coração, de noite me visitas. Prova-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parece-se com um leão ávido por sua presa, ou um leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quião é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Amém. Palavra do Senhor. Hoje, meus amados irmãos, eu queria compartilhar com vocês sobre um assunto que constantemente vem à nossa mente e nos deixa, de fato, em dúvidas. Como nós devemos reagir diante das adversidades da vida? Como um cristão, como aqueles que foram escolhidos por Deus, que foram salvos em Cristo Jesus, que foram regenerados e santificados pelo Espírito Santo, como é que estas pessoas devem reagir em meio às crises? Se nós somos diferentes, e de fato o somos, então, irmãos, essa nossa diferença ela deve ser vista e demonstrada também em momentos de aflição. Então, irmãos, essa pergunta de fato se faz importante. Como é que o cristão deve reagir? O que nós devemos fazer em meio aos desertos e às tempestades da vida? É sobre isso que o Salmo 17 tem para nos mostrar. É sobre isso que o Salmo 17 nos mostra. Esse é o contexto, o enredo geral deste Salmo. Porque, irmãos, aqui o salmista mostra, na verdade, o Espírito Santo, através do exemplo do salmista, nos mostra como é que o cristão deve reagir em momentos de dificuldade, em momentos difíceis. Aqui, irmãos, é interessante, ainda sem entrar ainda nos detalhes desse salmo, mas é interessante notarmos que vários comentaristas observam que o salmo de número 17 é um salmo noturno. É um salmo para ser recitado à noite. E aí o salmista vai desenhar com cores sombrias esse momento de escuridão que é a noite que ele estava vivendo. E a noite, irmãos, nós sabemos, assim como a tempestade, assim como o deserto, assim como o vale, é uma metáfora bíblica para esses momentos de adversidade que nós, servos do Senhor, vivemos. E é esse o momento, a circunstância de vida do salmista enquanto ele escreve esta passagem.
E aqui, irmãos, nós temos um objetivo que é muito claro. Nessa noite, nós temos um objetivo, uma ideia, uma meta muito clara nessa mensagem. Isso porque, de um lado, o crente já entra na adversidade com uma promessa. E a promessa de Deus é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas a pergunta, irmãos, é: o que nós fazemos enquanto não vem amanhã? Essa é a questão no Salmo de número 17. O que nós fazemos enquanto a noite do choro perdura? Enquanto a noite da adversidade não termina? Enquanto a noite do sofrimento não finda? Como é que nós devemos viver e que atitude nós devemos tomar? Então, irmãos, pensando nisso, eu quero trabalhar com vocês sobre o tema reagindo às aflições. Como reagir às aflições? Quais são as adversidades, a noite? Como é que o salmista descreve a noite da sua vida no Salmo de número 17? O que as aflições que o salmista nos mostra tem a ver com as nossas aflições? Como é que o Espírito Santo de Deus trabalha em nossas vidas e nos ensina a viver em meio a esses momentos de crise, através do exemplo do salmista? Então, são essas algumas das questões que nós iremos perseguir essa noite. E eu espero, irmãos, que no nome de Jesus, como sempre, Deus fale poderosamente, abundantemente e profundamente ao meu e ao seu coração. Amém? Como reagir às aflições é o nosso tema de hoje. Como nós sempre temos feito, algo se faz muito importante antes de tudo, que é a questão do contexto. Até o final do saltério, até o Salmo de número 150, vocês vão ter isso muito claro na mente de vocês. Nós precisamos começar pelo contexto, que é começar do começo, ok? Então, duas perguntas aqui se fazem importantes, que é o autor, ou seja, a quem o Espírito Santo utilizou para escrever o Salmo de número 17. E a segunda questão é: em que momento de vida este salmista, este servo do Senhor, escreveu o Salmo de número 17? E aqui, irmãos, eu devo reconhecer que as questões não têm resposta simples, certo? Quanto ao autor, quanto à pessoa que o Espírito Santo utilizou para escrever o Salmo de número 17, quase não há debate. Praticamente todos os comentaristas entendem que, de fato, foi Davi quem o Espírito Santo levantou para esse objetivo. Só que quando a gente passa para a próxima pergunta, qual é o momento da vida de Davi? E aí, irmãos, nós entramos numa seara, de fato, bastante difícil. Porque não é todo comentarista que se sente à vontade para apresentar as suas conclusões com respeito a essa questão. Na verdade, dentre os pouquíssimos comentaristas que fazem isso, e são pouquíssimos mesmo, nós encontramos em quase todos eles, falar de todos dos pouquíssimos parece que são poucos, irmãos, mas nós encontramos em quase todos esses poucos a seguinte conclusão: que o Salmo de número 17 reflete o momento em que o jovem Davi foi perseguido pelo rei Saul. Então, irmãos, em resumo, é esse o contexto do Salmo de número 17. O autor, Davi. Em que momento? Muito provavelmente, é uma possibilidade, Salmo de número 17 reflete o momento onde o jovem Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Amém? Resolvemos essa questão. Só que, como eu disse inicialmente, o Salmo de número 17 é dito um salmo noturno, um salmo para ser recitado à noite. E eu quero que você perceba isso. De onde é que isso saiu? Como é que as pessoas, os estudiosos chegaram nessa conclusão?
Veja aí o início do versículo 3. Existe uma menção a um período do dia, quando o salmista diz: sonda-me o coração, de noite me visitas. Então, por assim dizer, Davi está aqui descrevendo o momento presente da sua vida. Só que a questão vai além disso, porque o salmo termina com Davi falando sobre a sua esperança para o seu futuro. Veja aí como é que termina a parte final do versículo de número 15. A parte final do versículo de número 15 diz o seguinte: Quando o que, irmãos? Acordar. Eu, pensando em pessoas normais, acordar é de manhã. Pessoas normais e... enfim, os irmãos entenderam. Eu me satisfarei com a tua semelhança. Então, o presente de Davi é noite. E o futuro, e a esperança de Davi está nesse futuro, é manhã. É por isso que a maioria, alguns comentaristas, na verdade, entendem que o Salmo de número 17 era um salmo para ser recitado, cantado durante a noite. E aí, onde é que Davi descreve a noite na sua vida? Se o Salmo 17 é um salmo noturno, é um salmo para ser cantado à noite, onde é que Davi descreve esse momento sombrio, esse momento de escuridão, esse momento de trevas em sua vida? E é, irmãos, precisamente dos versículos 9 a 14. Versículos 9 a 14 é como Davi nos descreve a noite que ele estava passando. Esse momento de adversidade, esse momento de escuridão. E aqui, irmãos, eu não vou entrar em muitos detalhes, eu vou simplesmente fazer um resumo de como é que Davi descreve a noite da sua vida, mas é importante nós percebermos que a adversidade do salmista presente nesse salmo não é muito diferente da adversidade, das aflições que ele já havia trabalhado nos salmos anteriores. Não é muito diferente. E nem será diferente daquelas que ele também vai trabalhar nos salmos posteriores. Porque, como eu já ensinei para os amados irmãos, o tema unificador do chamado livro 1 do Saltério, ou seja, Salmo 1 ao Salmo 41, tem um tema unificador, que é a disputa de Davi, representando o povo de Deus, representando os servos do Senhor, ora contra Saul, ora contra Absalão, ora contra um inimigo estrangeiro, e estes representando os ímpios. Esse é o tema unificador do livro 1 do Saltério, Salmo 1 ao Salmo 41, a disputa dos justos com os ímpios. Mas vamos ver, irmão, de relance, como é que Davi descreve a noite da sua vida. Acompanhe comigo os versículos 9 a 14. São 4 características que Davi nos mostra aqui. Primeiro lugar, versículo 9. Os inimigos dos salmistas queriam tirar a sua vida. Você percebe na leitura do versículo 9? Quando o salmista faz menção aos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Então eles queriam matar Davi. Segunda característica do momento de escuridão, momento noturno na vida do salmista, é que os inimigos dos salmistas estavam mentindo ao seu respeito. Isso está no versículo de número 10, quando diz: insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes. Terceira característica, versículos 11 e 12. Os inimigos do salmista estavam literalmente lhe caçando. Veja comigo versículos 11 e 12. Andam agora cercando os nossos passos, fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parece-se com um leão, ávidos por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. E a quarta e última característica desse momento de aflição na vida de Davi está nos versículos 13 e 14. Ou seja, apesar da maldade,
dos inimigos do salmista, eles parecem prosperar. É a quarta característica da noite do salmista, por assim dizer. Apesar de sua maldade, os inimigos do salmista parecem prosperar. Levanta-te, Senhor, versículo 13, levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mudanos. Aí veja o que Davi fala no final do versículo 14. Cujo quem é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros. Davi está fazendo a descrição dos seus inimigos. Está dizendo que o que um deles é dessa vida, e que Deus enche o ventre deles dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Então, irmãos, essa última característica aqui, da noite sombria, por assim dizer, do salmista, ela nos chama a atenção, né? Porque, apesar daquilo que eles estão fazendo contra os servos de Deus, parece que a vida deles está tudo bem. Aparentemente, eles estão recebendo as benéficas do Senhor. Ok? Resolvemos o contexto? Resolvemos a questão da característica da noite, do momento da vida de Davi. Então, nós precisamos agora voltar à nossa pergunta. Como reagir às aflições? Como é que o crente reage às aflições? Essa é uma das nossas preocupações nessa noite. A gente descobrir o que a gente faz quando a nossa vida também está sendo inundada, está sendo bombardeada por dificuldades, por perseguição, por doença, por aflição, por luto. Como nós devemos, irmão, de fato, reagir a esses percalços da vida? E aí o Salmo 17, a parte inicial do Salmo 17, vai nos mostrar duas atitudes que nós devemos ter nesse momento. Dos versículos 1 a 5, Davi nos mostra duas características, duas atitudes, melhor dizendo, duas ações que eu e você devemos tomar quando nós, a exemplo do salmista, também estamos sendo afligidos pelos nossos inimigos, também estamos sendo perseguidos, também quando as pessoas também mentem ao nosso respeito, quando as pessoas nos cercam. Os 5 versículos iniciais aqui nos mostram essas atitudes. E eu quero que você acompanhe comigo, irmãos. O que é que o salmista faz? E como é que o Espírito Santo, através do testemunho do salmista, nos adverte e nos instrui quanto a essa questão. Pastor, o que é que eu devo fazer em momentos de provação, em momentos de tribulação? Em primeiro lugar, irmãos, está a atitude da oração. Você percebe? Os versículos 1 e 2, oração. Leia comigo. Ouve, Senhor, a causa justa. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Então, irmãos, aqui a primeira atitude do salmista é se voltar ao Senhor em oração, em súplica, em clamor. E é interessante, inclusive, porque o título do Salmo 17, você percebe o título do Salmo 17 que está escrito aí no título dele? Oração de Davi. Este é um dos 5 salmos que carregam esse título, oração. Então, irmãos, de fato, nós precisamos orar em todos os momentos, inclusive quando nós estamos atravessando os vales dessa vida, os desertos dessa vida. Nós temos uma ferramenta poderosíssima, que é a ferramenta da oração. Algumas coisas interessantes sobre oração para encher o nosso coração de fé e de confiança em Deus. É interessante, irmãos, isso eu ensinei para vocês há pouco tempo, que a oração ela é uma das 3 ordens
permanente de 1 Tessalonicenses 5. Tem algo que o cristão precisa fazer sempre, pelo menos como nós vemos 1 Tessalonicenses 5. O crente deve regozijar-se sempre, os irmãos lembram? Ou seja, ele precisa estar sempre alegre. O crente precisa, em tudo, dar graça. Ou seja, o cristão precisa ser sempre grato. E o cristão, irmãos, também precisa orar sem cessar. O crente precisa orar em todos os momentos. Inclusive, irmãos, em momentos de escuridão da nossa vida. O crente não é convidado, não é chamado por Deus a orar apenas quando tudo vai bem. Apenas quando tudo está funcionando na sua vida. Ou apenas quando ele sente a vontade para assim fazer. Não, irmãos. É orar sem cessar. É orar quando a aflição tenta invadir o nosso coração. É orar também quando a tristeza parece estar encontrando lugar nas nossas almas. É orar, irmãos, quando os problemas parecem se avolumar sobre as nossas vidas. É orar, irmãos, não apenas quando nós estamos aqui na igreja. É orar em casa. É orar o tempo todo. É manter em sua vida constantemente esse desejo e esse espírito de oração, sempre em conexão com Deus. Amém? A oração, irmãos, ela é importante para todos nós. E aí, quando nós chegamos no texto de 1 Pedro 5, quando Pedro diz, lançando sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós precisamos lançar sobre Deus, irmãos, a nossa ansiedade. Porque Deus, de fato, cuida de nós. Creia nisso. Se a sua ansiedade é algum problema no seu casamento, então ore. Se a sua ansiedade é alguma questão relacionada aos seus filhos, então interceda por eles. Se a sua ansiedade é algum diagnóstico, alguma doença sua, de um parente seu, de um amigo, clame pela graça e pela misericórdia de Deus. Se a sua ansiedade está relacionada a alguma questão financeira, alguma questão referente ao seu trabalho, ou algum compromisso que você assumiu e você percebe hoje que não tem como fazer, como resolver essa questão, irmãos, busque a graça e a misericórdia de Deus, coloque o seu joelho em terra e ore em nome de Jesus. E aí, irmão, diante da oração, sempre tem alguém que levanta a seguinte pergunta, Pastor, orar adianta mesmo? Orar adianta mesmo? Pastor, orar vai fazer diferença na minha vida? Não é porque alguém chega e pergunta, Deus não já determinou tudo, pastor? Sim, Deus já determinou tudo. Então, se Deus já determinou tudo, que diferença vai fazer eu orar? Então, escute isso, se essa dúvida já entrou no seu coração. De fato, irmãos, Deus já determinou tudo. E uma das coisas que Ele também determinou é que Ele vai agir através da oração da sua igreja. Deus, poderosamente, soberanamente, graciosamente, sabiamente, determinou que Ele vai agir através da minha e da sua oração. Então, ore, meu amado irmão. Segundo lugar, irmãos, é uma questão que a gente precisa também colocar, além de que Deus já determinou, inclusive, agir através das nossas orações, é que nós devemos nos lembrar que as orações elas não servem apenas para mudar as situações que nós vivemos. Às vezes a gente tem aquela... a gente vai até o altar de Deus com aquela vontade, que Deus, de fato, mude a situação. Que Deus dê um fim
a escuridão, a noite da nossa vida. Que Deus deu um basta nas nossas angústias e no nosso deserto. Mas nós precisamos, irmãos, nos lembrar que a oração não serve só para isso. A oração é um meio de graça. Assim como a palavra de Deus, assim como a oração pública, que é o que nós estamos fazendo aqui, assim como os sacramentos, é um meio de graça. E na oração, Deus pode até não mudar a situação, mas Deus, com certeza, muda o intercessor. Com certeza, Deus muda o intercessor. E por vezes, para sair da noite, para vencer, para resolver o problema e a angústia, a questão não é mudar a situação, a questão é mudar o intercessor, é mudar a mim e a você. Porque de fato, irmãos, é isso que acontece quando nós oramos. Quando nós oramos, Deus nos transforma, Deus nos torna mais parecidos com Cristo. Através da oração nós somos edificados, alimentados, santificados pelo Espírito Santo. Através da oração nós nos tornamos mais íntimos de Deus. Através da oração, irmãos, Deus nos muda. E é por isso que nós também oramos. Deus pode até não mudar as circunstâncias. Com certeza, Deus vai mudar você, Deus vai mudar a mim, enquanto nós oramos. Amém? Então, irmãos, em resumo, nós temos isso. Nessa noite sombria, nesse momento difícil, a atitude de Davi foi orar. Então, ore, meu amado irmão. Ore, minha amada irmã, no nome de Jesus. Segunda atitude do salmista em relação a esse momento de escuridão, de trevas que ele estava vivendo. Como nós devemos reagir às aflições da vida. E a segunda atitude do salmista está aí nos versículos 3 a 5, está relacionada à santidade. Versículos 3 a 5. Acompanhe comigo a leitura. Sonda-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. E antes disso, no final do versículo 1, ele escreve o seguinte: dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Você percebe, irmãos, que aqui existe uma questão muito interessante? Porque, para muitos, a atitude do salmista, nesses 3 versículos, parece ser de muita, mas de muita ousadia. Para muitos, irmãos, o que o salmista faz aqui não é muito comum. Nós já iremos analisar esses 3 versículos com as lentes do Evangelho, ok? Mas aqui, irmãos, nós precisamos colocar essa questão em perspectiva para não perder a lógica do Salmo de número 17, ok? A gente precisa explicar por que Davi estava fazendo essa declaração. Que declaração, pastor? Davi estava dizendo para Deus que ele deveria ouvir a oração do salmista, porque ele era justo. É isso que Davi estava fazendo. Senhor, me escuta. Com base em quê? Com base em que Deus deveria ouvir o salmista? E ele responde: porque eu estou vivendo uma vida de integridade. E aí Davi vai elencar aqui várias atitudes que ele faz para manter a pureza no seu coração. Então, irmãos, por vezes, e alguns comentários de fato se incomodam com isso, que não é muito comum nós encontrarmos alguém, imagine aí, alguém diante de Deus que é santo, 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 e dizer para esse Deus, que é o nosso Deus: o Senhor deve me ouvir, com base na minha justiça. Mas aqui, irmãos, vamos colocar as coisas em perspectiva, botar as coisas tudo em panos limpos, e a gente vai entender por quê. E de fato existem 2 motivos por que Davi faz isso, ok? 2 motivos por que Davi
se apresenta diante de Deus e declara: o Senhor deve me ouvir, deve ouvir a minha voz, deve ouvir o meu clamor, com base em minha justiça pessoal. 2 motivos. A exemplo do Salmo 7, é o primeiro motivo. A exemplo do Salmo 7, Davi trabalha com a ideia de que Deus, na verdade, Davi está tratando Deus como juiz. A ideia do Salmo 17, pelo menos os versículos 1 a 5, é de que Davi está diante do tribunal. E Davi está apresentando a sua causa diante de Deus, que é o justo juiz. E é por isso que Davi, diante de Deus, como juiz, faz esse tipo de argumentação. Porque está no coração do salmista de que Davi julgue, que Deus, melhor dizendo, julgue a causa do salmista favoravelmente. Davi está dizendo para Deus que esse juiz, Senhor, julga a minha causa, analisa todos os fatos, e o Senhor verá que quem está certo sou eu, que eu estou sendo perseguido injustamente, que eu estou sendo caçado sem motivos. E é por isso que Davi diz: Senhor, não, eu sou santo, sou íntegro contra essa questão. Segundo motivo, irmãos, porque Davi assim age, mesmo que seja pouco fora do comum para nós. E existe, irmão, de fato, um segundo motivo, porque Davi assim se apresenta diante de Deus, mostrando essas argumentações, né? Senhor, me escuta por conta da minha justiça. O segundo motivo é o seguinte: os inimigos do salmista, você há de se lembrar, porque nós acabamos de ler, os inimigos do salmista estavam mentindo a seu respeito. Versículo de número... Qual é o versículo, irmão? De número 10. Você percebe que no versículo de número 10... os inimigos do salmista falam com lábios insolentes, estavam mentindo a respeito de Davi. E Davi está dizendo: Senhor, o Senhor sabe o que é que essa turma, seja Saul, seja qualquer outra pessoa, o Senhor sabe o que é que essa turma está falando ao meu respeito? É tudo engano. É tudo mentira. Israel, o povo de Israel pode estar até acreditando neles, em Saul, quem quer que seja. Mas o Senhor sabe que isso aí é tudo enganação. Na verdade, que isso é uma calúnia. E é por isso que Davi age assim. Senhor, escuta a minha oração com base na minha justiça. Existe, irmãos, uma aplicação muito interessante para os versículos 5 a 3, ou 3 a 5, quando a gente analisa nessa questão: Senhor, me escuta com base na minha justiça. É a questão da santidade. Por que, irmãos? Por muito pouco, as pessoas se perdem. Por muito menos do que Davi estava sofrendo, as pessoas se perdem. Muito provavelmente você já encontrou alguém dizendo o seguinte: ah, é? Pois estão dizendo isso sobre mim? Pois é agora que eu vou fazer mesmo. Não é verdade? Tem muita gente que diz isso: ah, estão falando isso de mim, pois é agora que eu vou fazer mesmo. Ou então, irmão, diz o seguinte: eu não vou levar essa fama de graça. Vocês estão falando isso de mim, se prepare, porque eu vou fazer exatamente isso. Existem pessoas, irmãos, que se utilizam da revolta como um pretexto para a pecaminosidade. E o exemplo do salmista e o ensino do Espírito Santo através do exemplo do salmista é que o crente não pode reagir assim. Davi resolveu viver em integridade a despeito daquilo que as pessoas estavam falando a seu respeito. Davi escolheu viver uma vida de justiça na presença do Senhor, a despeito daquilo que estava acontecendo em sua vida.
Davi escolheu viver uma vida para glorificar a Deus através das suas atitudes, apesar das noites escuras que ele estava atravessando. E essa, irmãos, deve ser a minha e a sua atitude. Decidir, fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, viver de forma a glorificar ao nosso Senhor, com as nossas ações, com o nosso falar, com o nosso pensar, apesar de tudo aquilo que nós podemos enfrentar, apesar das noites escuras que nós ainda teremos que atravessar, nós, fortalecidos pelo Espírito Santo, devemos, irmãos, firmar os nossos pés na rocha que é Cristo e decidir manter os nossos olhos fixados nele, olhando para ele e caminhando nos caminhos do Senhor. Amém, meus amados irmãos? É isso que Davi aqui nos ensina. Então, irmãos, respondendo à nossa pergunta, como reagir às aflições? O Salmo 17 nos responde com duas atitudes. A primeira atitude é oração. A segunda atitude é viver em santidade, a despeito daquilo que nós ainda teremos que enfrentar. Amém? Só, irmãos, que a gente precisa avançar um pouco mais no estudo do Salmo 17. Porque, de fato, assim como em toda a palavra de Deus, o Salmo de número 17 também nos leva até a pessoa e obra de Cristo. Eu não sei se você percebeu como é que o Salmo 17 nos encaminha até a cruz de Cristo. Porque, de fato, ele faz. E aí nós precisamos voltar àquela questão que nós acabamos de tratar. Muitos comentaristas veem uma atitude de bastante ousadia por parte de Davi em afirmar para Deus que Deus deveria ouvir a sua oração com base na sua justiça. Ok, Davi, você é o homem segundo o coração de Deus. Ninguém questiona isso, amém? Ok, Davi, você, no caso de Saul, sua índole coerente, não tentou tramar contra Saul, teve duas oportunidades de tirar a vida de Saul e se absteve disso, confiou no Senhor. Nessa questão específica da sua vida, Davi, você, de fato, pode fazer uso dos seus argumentos nos versículos 3 a 5, que é dizer que Deus deveria ouvir a sua oração por conta da sua justiça pessoal. Mas, Davi, e essa pergunta que nos inquieta, será que sempre Davi poderia se utilizar honestamente do Salmo de número 17 em suas orações? Vamos pensar no caso de Batseba. Será que Davi, depois de pecar com Batseba, poderia se utilizar do Salmo de número 17? Senhor, escuta com base na minha justiça pessoal. Davi podia, irmãos, fazer isso? Quando Davi mandou matar Urias, Davi continuava sendo o intercessor ideal do Salmo de número 17? E o que dizer de nós, irmãos? Reflita sobre a sua vida, assim como eu reflito sobre a minha. Será que eu e você, ou qualquer pessoa que nós conhecemos, é o intercessor ideal do Salmo de número 17? Será que alguém aqui, sem nenhuma hipocrisia no seu coração, teria a ousadia de se apresentar diante da presença de Deus e dizer: Senhor, escuta a minha oração com base na minha justiça pessoal? Será que nós teríamos essa ousadia, irmãos? Então, se Davi não é o intercessor ideal do Salmo de número 17, se nem eu, nem você, nem ninguém que conhecemos é o intercessor ideal do Salmo de número 17, quem seria? Jesus é o intercessor ideal do Salmo de número 17. Ele é quem poderia se apresentar na presença de Deus e dizer: Deus Pai,
me escuta com base na minha santidade e na minha justiça. Jesus nem fez isso. Outras pessoas fizeram isso por ele. Disseram, não, Deus ouviu Cristo porque ele é santo. Pastor, quem fez isso? O cego de nascença que Jesus curou em João 9. Quando ele foi questionado pelos líderes religiosos, esse cego de nascença, irmãos, lá em João 9, ele afirmou que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, e aí fazendo referência à justiça de Cristo, o porquê que ele tinha autoridade para curar um cego de nascença. Ele diz, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a justiça, a este atende. E de fato, irmãos, Cristo era alguém que tinha essa ligação direta com Deus em oração. Quando nós avançamos ainda no Evangelho de João e chegamos em João 11, que é o exemplo famoso, o famoso acontecimento da ressurreição de Lázaro, antes de ressuscitar Lázaro, irmãos, Jesus disse, Deus Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Cristo era sempre ouvido pelo Pai, e ele, irmãos, mais do que ninguém, na verdade, ele exclusivamente, e em todos os momentos, poderia fazer uso do Salmo de número 17, e dizer, Senhor, me escuta, porque eu sou santo, porque eu sou santo. Eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso, mas Cristo pode. Pastor, pois agora o Senhor me colocou numa dificuldade. Porque se eu não posso me voltar para Deus e dizer assim para o Senhor, Senhor, me escuta com base na minha justiça, pastor. Como é que eu oro agora? Porque eu estou aqui com o exemplo do Salmo de número 17, o Senhor diz que ele não pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Como é que eu oro agora, pastor? Como é que eu oro agora? Resolve essa questão para mim, pastor. Pois bem, irmãos, a gente não pode entrar no Santo dos Santos e dizer para Deus, Senhor, me responde, me atende, escuta a minha oração com base na minha justiça. Mas a gente pode se apresentar nessa mesma presença de Deus e dizer, Senhor, escuta a minha oração, não com base na minha justiça, mas com base na justiça daquele que morreu por mim. Senhor, escuta a minha oração, não com base na minha justiça, porque apesar de ser cristão, ou porque eu sou cristão, melhor dizendo, eu, capacitado pelo Espírito Santo, eu procuro viver uma vida de santidade, de pureza, de justiça, mas eu sei, Senhor, que eu peco. Eu sei que eu sou falho. Eu sei que há defeitos em mim. E eu não peço que o Senhor me atenda com base na minha santidade, pessoal, porque ela não existe. Mas eu peço que o Senhor escute a minha oração ao Pai, com base na justiça que Cristo depositou sobre mim, por conta da minha união com Ele, porque eu estou unido a Cristo, a justiça dele é creditada sobre mim, e é por essa justiça, e é com base nessa justiça que eu te peço, escuta a minha oração, escuta o meu clamor, por causa da justiça do teu Filho Jesus, que habita no meu coração, que me transformou e que me salvou. Escuta-me com base na justiça de Cristo. E de fato, irmãos, nós fazemos isso sempre. A gente sempre ora assim. Pastor, eu nunca orei assim, pastor. Já. Não, pastor, eu nunca orei assim. Eu nunca orei para Deus. Senhor, escuta a minha oração com base na minha justiça. Já orou. Na verdade, você só ora assim e nem percebe. João 14,14. Anote esse texto aí. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Entenda isso, irmãos. Quando Jesus diz em meu nome, ou quando nós usamos no final das nossas orações, em nome de Jesus, essa expressão não é como aquelas palavras mágicas, né? Abracadabra. Não é isso, irmãos. Não é pim, pim, sala, pim. Não, irmãos.
Essa expressão em nome de Jesus, que é como nós costumamos terminar as nossas orações, ela tem este sentido. Senhor, tudo aquilo que eu orei, tudo aquilo que eu clamei, tudo aquilo que eu acabei de interceder, eu te peço que o Senhor atenda isso, pelos méritos, não meus, mas de Cristo, pela justiça, não minha, mas a justiça de Cristo. É isso que significa a expressão em nome de Jesus. Quando nós oramos, Senhor, abençoa a minha família em nome de Jesus. O que nós estamos dizendo para Deus é: Senhor, abençoa a minha família pelos méritos de Cristo. Senhor, aviva a tua igreja em nome de Jesus. O que nós estamos pedindo é: Senhor, aviva a tua igreja pelos méritos, pela justiça de Cristo. Senhor, abençoa aquele irmão que está atravessando um momento de dificuldade. O que nós estamos orando, irmãos, é: Senhor, abençoa aqueles meus amados irmãos, com base não na minha justiça, ou na justiça de quem quer que seja, ou deles, mas com base nos méritos e na justiça de Cristo. É por isso, meu querido irmão, que nós temos confiança de que as nossas orações são ouvidas. Porque nós oramos com base naquilo que é perfeito. Os méritos de Cristo, eles são perfeitos. A justiça de Cristo, ela é perfeita. E quando nós nos levamos a Deus em oração e colocamos as nossas vidas, colocamos as nossas famílias, colocamos a nossa igreja, colocamos a nossa situação, colocamos nosso casamento na presença do Senhor e dizemos: Senhor, responde isso pelos méritos, pela justiça, em nome de Jesus. O que nós estamos declarando é que o Senhor irá nos ouvir, que nós somos aceitos pelo Pai e de que o Senhor irá fazer cumprir a sua vontade sobre cada situação pela qual oramos, com base naquilo que é perfeito. E apesar, irmãos, dos nossos erros, e essa é a mensagem de conforto, porque se o pré-requisito para que nós, se fosse um pré-requisito, né, a santidade para que nós fôssemos ouvidos por Deus, se esse fosse um pré-requisito, irmãos, a gente estava numa situação terrível. Se fosse um pré-requisito a nossa integridade de coração para que Deus pudesse nos ouvir, nós estaríamos, irmãos, numa situação terrível. Mas não é. É por causa dele. É por causa de Cristo. Sempre será por causa de Cristo e por tudo aquilo que ele fez por nós. É por isso que a gente pode orar. Apesar de nós saber que Deus vai nos ouvir. Porque Deus não vai olhar para nós, Deus vai olhar para Cristo. Apesar dos nossos defeitos, Deus não vai olhar para nós, Deus vai olhar para o seu Filho, por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele fez, inclusive, em nós. Amém, irmão? Você pode orar pela sua família, Deus vai ouvir pelos méritos de Cristo. Você pode orar pelo seu casamento, Deus vai ouvir pelos méritos de Cristo. Você pode orar pelos seus filhos, Deus vai ouvir pelos méritos, pela justiça de Cristo. Amém, meu amado irmão? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.